Nesse vídeo, a gente vai aprender o presente de indicativo, que pode ser chamado também só de presente. Esse tempo verbal é quase sempre o primeiro que todo aluno aprende quando começa a estudar espanhol. Vamos ver então quando e em que situações a gente usa o presente. Olha lá. Usamos el presente para hablar de acciones en presente, ou seja, para falar de ações no presente. Exemplos: eu vivo en Argentina. Eu vivo ou eu moro na Argentina. Antônio trabalha em um banco estadunidense. Antônio trabalha em um banco americano. Americano aqui é dos Estados Unidos. Em espanhol, estadunidense. São duas ações no presente. Depois vem mais um uso. Para hablar de acciones habituales. Ou seja, para falar de ações habituais que acontecem com frequência. Maria va al gimnasio todas las mañanas. Maria vai para a academia todas as manhãs. É uma coisa que ela faz habitualmente. É parte da rotina dela. Voy a clase de inglés los viernes. Vou para a aula de inglês nas sextas. Também é outra ação habitual, frequente. Eu vou para a aula de inglês nas sextas. Esses dois usos que eu vou mostrar aqui também existem no português. Olha lá. Para hablar del presente con idea de futuro. El mês que viene, cambio de casa. Ou seja, no mês que vem, mudo de casa. La semana que viene, voy a Uruguai. Na semana que vem, vou para o Uruguai. Nesses dois exemplos, eu estou falando de uma coisa que eu vou fazer no futuro, mas eu estou usando o verbo no presente. Isso também é bem frequente no espanhol. O outro uso é o chamado presente histórico. Quando eu falo, por exemplo, el hombre llega a la luna en 1969. O homem chega à lua em 1969. Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo en 1492. Ou seja, Cristóvão Colombo descobre o Novo Mundo em 1492. Nos dois exemplos, o presente foi usado e não o passado. Ao invés de falar o homem chegou na Lua em 1969, eu falei o homem chega à Lua. E depois, ao invés de falar descobriu, eu falei descobre. É como se eu estivesse falando do passado em uma série de eventos, de acontecimentos. Então é como se a pessoa se colocasse de volta naquele tempo, né? E ele passa a ser um tempo presente. Esse uso aqui existe no português, mas é muito raro. Então eu considero ele uma das diferenças de uso do presente entre o espanhol e o português. Olha lá. Para dar instrucciones u órdenes. Ou seja, para dar instruções ou ordens. É o chamado também de presente de mandato. Ahora mismo lo metes en un sobre y lo envías, que si no, se te olvida. Que em português seria: colocas agora mesmo no envelope e mandas, porque senão tu esqueces. Só que, se você olhar a frase em português isolada, ela parece uma sentença afirmativa, mas não é.
ela é uma frase imperativa. Eu estou dando uma ordem. Então, é como se eu falasse: coloca agora mesmo no envelope e manda, porque senão tu esqueces. O próximo exemplo. Ahora te preparas para dormir. A tradução literal seria: agora te preparas para dormir. Mas o que a frase em espanhol significa é: agora vai te preparar para dormir. É uma instrução. Podemos dizer que é uma ordem. Esse outro uso aqui também é bem do espanhol. No português ele não existe. Olha lá. Para hablar de acciones que se desarrollan en este momento. Equivale a la forma estar más gerúndio. Ou seja, para falar de ações que se desenvolvem neste momento, agora, no presente. Equivale à forma estar mais gerúndio. Olha os exemplos. Em espanhol, quando eu falo ahora cocino, agora cozinho, é como se eu estivesse falando ahora estoy cocinando, agora estou cozinhando. É uma ação que está acontecendo agora, nesse momento. Leo um livro que me han regalado. Leio um livro que me deram de presente. O valor dessa frase em espanhol é: ahora estoy leyendo un libro que me han regalado. Ou seja, agora estou lendo um livro que me deram de presente. Lembra que as duas formas podem ser igualmente usadas em espanhol. Cocino ou estoy cocinando. Leo ou estoy leyendo, né? E por aí vai. Pode usar as duas, sem problemas. Antes de entrar nas formas verbais e na estrutura do presente, eu tenho que mostrar isso aqui. Tal e como no português, o espanhol também classifica os verbos de acordo com a terminação. Olha lá. Verbos de primeira conjugação, terminados em ar. Verbos de segunda conjugação, terminados em er. E verbos de terceira conjugação, terminados em ir. Em português é igualzinho. Agora, eu posso mostrar as 3 tabelas de conjugações que já cobrem boa parte dos verbos regulares do espanhol no presente de indicativo. Vamos começar com os verbos de primeira conjugação, ou seja, os terminados em ar. Aqui eu peguei o verbo amar como exemplo, que é amar em português também. As conjugações basicamente são essas. Aí você pode pausar o vídeo e ler com calma, prestando atenção na coluna do meio, radical más, que diz a qual terminação você tem que adicionar o radical do verbo para chegar na forma que você quiser. Na coluna exemplo, eu vou ler. Escuta a pronúncia das conjugações. Yo amo, tú amas, él, ella, usted ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos, ellas, ustedes amam. Agora, a mesma tabela para os verbos de segunda conjugação, ou seja, os verbos terminados em er. Eu usei o verbo beber como exemplo, que é beber em português também, né? Beber. Mais uma vez, pausa o vídeo e lê com calma. Escuta a coluna exemplo. Vou ler. Yo bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis y ellos, ellas, ustedes bebem. E aqui a tabela para os verbos de terceira conjugação.
os terminados em ir. Eu peguei o verbo vivir como exemplo, que significa viver em português. Não se esqueça da pronúncia do V em espanhol, hein? Que é igual a B em português. Vivir. Então, escuta a coluna exemplo. Vou ler. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos, ellas, ustedes viven. Pausa o vídeo e lê devagar repetindo. É um ótimo exercício. As formas para os verbos de segunda e terceira conjugações são parecidas, mas têm diferenças. Eu coloquei elas em vermelho. Aí você pausa o vídeo e olha com calma. Presente. Verbos irregulares. Antes de começar essa explicação, eu queria só falar para vocês, alunos, que vocês não têm que decorar tudo agora. Eu mostro as irregularidades para que o aluno já possa acostumar os ouvidos com os sons do espanhol e ir aprendendo devagar ao longo do curso, cada um no seu ritmo, sempre voltando aqui nessa aula quando quiser, para revisar e tirar dúvidas, antes ou depois de fazer exercícios. Vamos lá. Existem 3 tipos ou grupos básicos de verbos irregulares no presente. O primeiro é o dos verbos que mudam o é para ié. Eu vou usar o verbo querer como exemplo. O segundo grupo é o dos verbos que mudam o ó para ué. Eu vou usar o verbo contar como exemplo. E o terceiro grupo, que é o dos verbos que mudam o é para i. Eu vou usar o verbo pedir como exemplo. Vamos lá. O primeiro grupo muda de é para ié. Eu coloquei em vermelho. Olha o verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere. Aí vem nosotros queremos, aqui não tem irregularidade. E depois vosotros queréis, aqui também não tem irregularidade. Ellos, ellas, ustedes quieren, aqui tem. Vários outros verbos também funcionam dessa maneira. Olha embaixo. También. Preferir, entender, pensar, comenzar, sentir, perder, mentir. E outros mais. O verbo comenzar significa começar. Os outros são a mesma coisa em português. O segundo grupo muda de ó para ué. Está em vermelho aí. Olha o verbo contar. Yo cuento, tú cuentas. Él, ella, usted cuenta. Aí vem nosotros contamos. Aqui não tem irregularidade. E depois vosotros contáis. Aqui também não tem irregularidade. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Aqui tem. Vários outros verbos também funcionam dessa maneira. Olha lá. También. Sonhar, almorzar, encontrar, poder, volver, soler, dormir. E outros mais. O verbo sonhar significa sonhar. Almorzar significa almoçar. Volver significa voltar. Soler significa estar acostumado a, ou ter o costume de, o hábito de fazer alguma coisa. Os outros verbos aí são a mesma coisa em português. O terceiro grupo muda de é para i. Está em vermelho no quadro. Olha o verbo pedir. Yo pido, tú pides,
él, ella, usted pide. Aí vem nosotros pedimos, aqui não tem irregularidade. E depois vosotros pedís, aqui também não tem irregularidade. Ellos, ellas, ustedes piden, aqui tem. Vários outros verbos também funcionam dessa maneira. Também, competir, medir, conseguir, seguir, repetir, vestir, servir e outros mais. Esses verbos aí são a mesma coisa em português. Só o verbo seguir, que tem também o sentido de continuar em espanhol. Eu não sei se você percebeu, mas esses 3 tipos de irregularidade ocorrem nas mesmas pessoas verbais, ou seja, com os mesmos pronomes da tabela de conjugação, que eu sinalizei aí com as setinhas vermelhas. Os verbos para nosotros e vosotros não apresentam essas irregularidades. Pausa o vídeo e dá uma lida nos 3 grupos. Agora a gente vai ver outro tipo de irregularidade no presente. Olha lá. Hay verbos irregulares solo en la primera persona de singular. Yo. Los verbos terminados en hacer, eser, oser y usir cambian la C por la ZC. Ou seja, há verbos irregulares somente na primeira pessoa do singular, que é o pronome yo, eu, em espanhol. Os verbos terminados em hacer, eser, oser e usir mudam o C para ZC. E entre parênteses está lá, olha. En portugués, las terminaciones son C cedilha O e ZO. Exemplos: conocer, yo conozco. Esse aí é o verbo conhecer, eu conheço. Parecer, yo parezco. Verbo parecer, eu pareço. Nascer, yo nazco. Verbo nascer, eu nasço. Produzir, yo produzco. Produzir, eu produzo. A forma nasço em português se escreve com S e C cedilha, tá? É assim mesmo. Esses verbos que eu usei aqui são só exemplos. Tem vários outros no espanhol com a mesma irregularidade no presente. E aqui, olha lá. Otros verbos irregulares solo en la primera persona de singular. Outros verbos com irregularidade também só na primeira pessoa do singular. Eu vou ler os verbos em espanhol. A tradução está aí embaixo de cada um. Vamos lá. Caber, yo quepo. Caer, yo caigo. Dar, yo doy. Decir, yo digo. Estar, yo estoy. Hacer, yo hago. Oír, yo oigo. Poner, yo pongo. Saber, yo sé. Não é sé. Não é sé, não, hein? O brasileiro tem uma tendência para olhar o acento no é e abrir o som, mas em espanhol é sé. Yo sé. O acento agudo no espanhol serve para marcar a sílaba tônica, ou então nesse caso aí, que é uma palavra com uma sílaba só, né, um monossílabo, sé. O acento agudo serve para diferenciar esse sé do C sem acento, que é pronome pessoal. Por exemplo, quando eu falo ella se assustou, né? Então, o acento agudo no espanhol tem essas duas funções. E, diga-se de passagem, e aqui vai uma boa notícia para o aluno brasileiro,
O acento agudo é o único acento no espanhol. Não tem circunflexo, não tem tio e não tem crase. Graças a Deus. Né? O pessoal que inventou o espanhol facilitou a coisa pra gente. Depois tem salir, yo salgo, tener, yo tengo e venir, yo vengo. Presente, ejemplos. Vamos ver alguns exemplos. Juan y Teresa trabajan en un banco y son de Buenos Aires. Juan y Teresa trabalham em um banco e são de Buenos Aires. Ana tiene 19 años y quiere ahorrar dinero para viajar. Ana tem 19 anos e quer economizar dinheiro para viajar. Yo hago mis deberes siempre que puedo. Eu faço meus deveres sempre que posso. Ustedes piensan que son valientes, não? Vocês acham que são valentes, não é? Nosotros, colombianos, producimos el mejor café del mundo. Nós, colombianos, produzimos o melhor café do mundo. Isso seria um grupo de colombianos falando, né? Os produtores da Colômbia, que é conhecida, entre outras coisas, pelo bom café. Talvez você já tenha percebido, mas em todas as traduções aí em português, a gente tem um presente também. Olha lá, só tem verbo no presente aí nas duas línguas. Então, vamos estabelecer a equivalência. Os usos do presente de indicativo do espanhol são os mesmos do presente de indicativo do português, que é chamado só de presente. Né? Em português, geralmente, ele é chamado só de presente. Lembra que o presente do espanhol tem ainda dois usos a mais que o do português, né? Que são aquele que é usado para instruções e ordens e aquele para falar de ações que estão acontecendo nesse momento, que é igual a estar mais gerúndio em português. Né? Eu mostrei esses dois usos no começo dessa aula. Depois volta lá e assiste de novo. Um abraço e até o próximo vídeo.